Meu nome é Sidney Venturi e hoje teremos nossa 7ª aula da cadeira de Fundamentos de Redes de Computadores, onde iremos ver alguns protocolos de aplicação. A camada de aplicação compreende aquelas aplicações que o usuário vê. Ou seja, é na camada de aplicação que o usuário atua, que o usuário interage com a rede. É usando os vários aplicativos. E aqui hoje nós iremos ver alguns aplicativos, como o Telnet, o FTP, que é para transferência de arquivos, o HTTP, para baixar a página web, os protocolos de correio eletrônico e o DNS. A rede, ela trabalha no modelo chamado modelo cliente-servidor. Qual é a ideia do modelo cliente-servidor? É a ideia que eu tenho uma máquina, que a gente chama de servidor, que é uma máquina que oferece serviços, vai oferecer funcionalidades. E uma máquina que a gente chama de cliente, que vai solicitar, vai demandar os serviços. A ideia é que o cliente manda a solicitação e o servidor devolve a resposta. Tá? Então, quando eu desenvolvo, eu acabo particionando o código em aplicação cliente, aplicação servidora, e isso é o paradigma utilizado na arquitetura TCP/IP, e em praticamente toda aplicação desenvolvida para a rede atualmente segue o modelo cliente-servidor ou submodelos dele derivado. O protocolo Telnet, ele foi criado com a ideia de permitir que você, de uma máquina, controle outra máquina. Controle essa outra máquina à distância. Ele vai transmitir, toques do teclado do usuário ao computador remoto. Então a ideia é que eu vou estar sentado numa máquina e já estarei digitando comandos na minha máquina que irão atuar numa máquina remota. Então ele foi feito exatamente para transferência de caracteres escritos, tá? Caracteres escritos. Para transferência de caracteres que vão se traduzir em comandos, normalmente de sistema operacional. É como se eu estivesse sentado na telinha preta de um computador. Só que eu estou no computador remoto e não no computador onde aqueles comandos estão sendo executados. Aquele prompt de comando, o command com ou o prompt de comando que eu tenho, por exemplo, no Windows. Qual é a ideia? A ideia é que eu vou ter aqui o cliente de Telnet rodando na minha máquina e na outra máquina eu vou ter o processo servidor de Telnet. Aqui é o meu terminal de usuário, eu vou digitando os comandos aqui, esses comandos trafegam pela rede, chegam na máquina de destino, vão para o servidor e o servidor o converte em chamadas de sistema operacional. Então eu tenho aqui, por exemplo, o comando Telnet, eu na minha tela preta comando Telnet IP da máquina remota. Ou Telnet, nome da máquina, se eu tiver uma resolução de nome. Feito esse comando, é um comando equivalente ao login. Eu vou fazer login na máquina, a partir daí eu posso dar vários comandos. Isso aqui é muito usado, pessoal, para controlar máquinas que não têm interface com o usuário. Ah, mas como assim máquina que não tem interface com o usuário? Nós raciocinamos muito com computador. Computador com teclado, mouse ou mesmo smartphone que eu tenho ali como digitar comando. Mas um switch, por exemplo, ou um roteador, ele não tem interface de usuário. Ele roda um sistema operacional dentro, ele tem comandos de sistema operacional, de prompt de comando, mas não tem uma interface para fazer isso. Ele não tem teclado, não tem modem, não tem teclado, não tem monitor, não tem nada disso. Então como é que eu faço para gerenciar um roteador ou gerenciar um switch? Eu pego um computador, por exemplo o Windows, pego um servidor de Telnet como o Hyperterminal ou PTTY, faço login pela rede,
se eu já tiver com a rede configurada, ou vou lá na porta console, não interessa, mas no caso da rede já configurada, faço login pela rede com o Telnet, dou o comando, entro na máquina e começo a dar comandos de configuração. Eu vou gerenciando aquele roteador e aquele switch via a rede. Isso é o protocolo Telnet, é para isso que é utilizado. O que acontece? Cada caractere digitado é encapsulado em um segmento TCP e enviado ao cliente com o mesmo caractere ou conjunto de caracteres após o Enter. Beleza, então eu vou digitando, vou dando Enter, vai passando os comandos para o outro lado e aquela máquina vai, que recebe o comando, ó, o cliente envia os dados ao servidor, o cliente lê os dados no terminal, depois ele envia para o servidor recebe os dados do cliente e o servidor envia os dados para o pseudo terminal, lá para o SO e lá é executado. Beleza. Vejamos agora o FTP. O FTP é um protocolo muito importante porque é um protocolo de transferência de arquivo. O FTP, na realidade, significa File Transfer Protocol, ou seja, protocolo de transferência de arquivos. O FTP também segue o modelo cliente-servidor, onde eu terei o cliente FTP rodando numa máquina, acessando o sistema de arquivos local daquela máquina, e eu vou ter o servidor FTP com o sistema de arquivos remoto, aonde eu vou ou postar arquivos, fazer o upload, ou da onde eu vou baixar os arquivos, ou seja, fazer download. E aqui eu tenho o usuário acessando a sua interface. Finalidade desse protocolo: transferir arquivos de ou para um outro computador. Modelo é o modelo cliente-servidor, aonde cliente é o lado que inicia a transferência, que pode ser de ou para o sistema remoto, e servidor é o hospedeiro remoto. Tá? Então vejam bem que aqui a ideia de cliente é quem vai iniciar a transferência, não interessa de que lado. Eu tenho aqui a RFC que regula e o servidor FTP está na porta 21. Funções que eu tenho no File Transfer Protocol. Primeiro, o acesso interativo. Ele vai fornecer uma interface interativa com vários comandos de transferência e manipulação de arquivos. Aqui, no caso, é lá no propósito de comando, telinha preta, comando de linha de comando, tá? Para subir arquivo, para baixar arquivo. Tem que saber os comandos. Permite também que o cliente especifique o tipo e o formato dos dados armazenados, se vai ser arquivo de texto ou binário. E faz controle de autenticação. Ou seja, eu posso pedir login e senha para fazer a transferência, seja subindo, seja descendo. Tá. Como funciona então o FTP? E veja bem que aqui eu estou falando do protocolo, então tem que saber os comandos, saber os parâmetros, não é um comando muito trivial de se usar não. O cliente FTP, contato servidor na porta 21, aqui ó. Vou fazer o controle, a conexão de controle, então orientado à conexão, ó. TCP, roda em cima do TCP, que a gente viu na aula passada. Conexão de controle vai fazer na porta 21, e aí abre duas conexões. Uma de controle, que fica na 21, e uma de dados, que fica na porta 20. Tá? Na de controle você troca comandos, tá? E na de dados eu faço a transferência de dados. Ou seja, o controle é feito fora da banda. O que significa um controle feito fora da banda? Eu consigo trabalhar o controle sem influenciar essa transferência aqui. O FTP, então ele é muito bom, porque eu posso pausar, eu posso estar transferindo e dar um comando de controle para pausar uma transferência. Para, aí daqui a pouco continua.
Continuo transferindo, pausa, continua, cancela a transferência no meio, recomeça a transferência. Isso tudo eu posso fazer através de comandos. Então ele me permite uma série de controles, tá? O servidor FTP mantém estado. Qual o diretório corrente, autenticação realizada, etc. O que é manter o estado? Ele controla, ele sabe quem é que está acessando, qual é o diretório que está sendo acessado, quanto de um arquivo já baixou, quanto eu tenho que baixar, se eu pausar, de onde eu continuo. Isso tudo ele faz esse controle na conexão do FTP. Aqui está mostrando então o funcionamento, ó. Eu vou ter o processo de transferência e o processo de controle, a mesma coisa aqui do outro lado no servidor. O sistema operacional está rodando aqui, ó, e as requisições vão passar todas pelo sistema operacional, onde eu vou fazer uma conexão de controle do cliente e uma conexão de controle do servidor. Aqui uma observação importante, que é o seguinte: raramente alguém utiliza FTP para baixar arquivo. Normalmente a gente utiliza o HTTP. Mas o HTTP é para a página web, mas na realidade é transferência de arquivo. Quando você vai num servidor web que tem um link, você clica e baixa o arquivo, aquilo não é FTP, aquilo é HTTP. O HTTP ele funciona assim: se eu cliquei no arquivo que não é uma página web, não é uma imagem que eu posso abrir, ele baixa o arquivo. Só que aquele controle você não pode controlar nada, você baixa, mas você não pode pausar, continuar de onde parou, nada disso. Ele simplesmente ou baixa o arquivo todo ou dá um erro e acabou. Já no FTP você controla. O FTP é um protocolo complexo de ser usado, por isso que normalmente a gente utiliza aplicativos como, por exemplo, o FileZilla, que é esse que eu estou exibindo na tela aqui, que é um aplicativo de FTP. Ele vai me dar uma interface amigável para o usuário, extremamente amigável para o usuário, aonde ele cria uma alegoria. Aqui eu tenho o meu diretório na máquina local e aqui eu tenho o diretório na máquina remota. No caso aqui é para subir para um site, tá? Eu tenho as máquinas aqui, eu tenho os arquivos na máquina local. Então aqui, ó, os arquivos que eu tenho na máquina local, os diretórios da máquina local, os diretórios na máquina remota, tá? E aqui. E vai trabalhar como se fosse copiar e colar. Eu pego, clico aqui no arquivo e arrasto para lá. Ele me faz toda a alegoria, toda a impressão, a abstração de que está tudo numa máquina só e eu estou usando o Windows Explorer para transferir de uma máquina para outra. Eu arrastei, ele faz o upload. Eu cliquei aqui, quero baixar esse diretório, arrasto o diretório para cá, ele faz o download. Abro o diretório, pego um arquivo, baixo o arquivo ou subo um arquivo. Isso aqui é muito usado para a gente gerenciar site. Aqui essa tela mesmo, no caso, é de um site que eu gerencio, o meu site. Então aqui eu posso subir as coisas, posso descer as coisas com muito mais facilidade do que ficar dando comando de FTP ou usando HTTP lá da gerência do site. Então faz a conexão. Aqui em cima, ó, mostra típicas informações de FTP, ó. O estado que a conexão foi estabelecida, logado, recuperando a listagem dos diretórios, recuperando isso, listagem do diretório, e assim vai. Ele vai me mostrando as informações. Eu, no caso aqui, eu tinha um usuário, uma senha que eu fiz a conexão. Muito bem. Vamos falar agora do DNS. O DNS é a típica aplicação que todo mundo usa, mas indiretamente. Nenhum de nós usa o DNS diretamente. DNS significa Sistema de Nome de Domínio. Cuja ideia é traduzir aqueles endereços www alguma coisa para o IP, aonde está o servidor. Por que eu preciso disso? Todo acesso na internet é feito pelo endereço IP. Quando eu quero acessar um site, eu preciso saber o IP do servidor daquele site,
para que eu possa chegar no site, para que eu possa ser roteado, já que o roteamento é feito com base no endereço IP e não com base em nome. Então eu preciso do IP para chegar no servidor. Cheguei no servidor e dá aquele problema do número da porta, que nós vimos lá no TCP, eu tenho que saber o número da porta para acessar o servidor. Beleza. Mas nenhum de nós vai ficar guardando o IP. Ah, eu preciso chegar na Estácio, o IP da Estácio é 19 ou 1 qualquer coisa. Seria uma loucura. Então o que aconteceu? Criaram uma linguagem de mais alto nível. Eu vou definir os meus sites, tudo com base em www, coisas mais fáceis de guardar, www.estácio.br, beleza. Vou pedir para acessar isso. Eu não vou pedir para acessar um 91 qualquer coisa, um IP, até porque o IP pode mudar. Eu posso mudar o local que está hospedado o site. E o que ele vai fazer? Ele vai pegar e fazer o mapeamento do IP desse cara aqui. Ele vai descobrir qual é o IP desse site. Então o DNS, ele me dá uma linguagem de mais alto nível, porque eu posso apresentar dessa forma, sem precisar saber o IP. É muito mais fácil de lembrar o nome, é mais fácil de pronunciar. Tá? Então o nome domínio me dá essa facilidade. E a resolução do nome é que vai ser feita pelo protocolo DNS. O DNS define a sintaxe dos nomes. Aquele negócio do .com, .br, termina com 2 letras, identifica o país. .com é para empresas comerciais, .edu para educação e por aí vai. Isso é definido nas regras do DNS. Tem regra para quem controla que parte do nome, quer dizer, quem pode conceder o nome de domínio .br. Então, www.estácio.br. Quem é que disse que a Universidade Estácio de Sá pode usar o estácio.br? Existe uma autoridade para isso, que no caso do Brasil é o Registro BR, que recebeu a delegação do DNS para controlar tudo o que é .br. Vai haver um sistema distribuído de mapeamento para esses nomes. Tá? E o DNS ele tem as seguintes características. Eu utilizo um esquema hierárquico de nome de domínio e uso o paradigma cliente-servidor. Por que o esquema hierárquico? Que é o seguinte, vamos analisar um DNS, um nome de domínio, www.estácio.br. A gente analisa da direita para a esquerda. Então eu tenho o BR, e embaixo do BR eu tenho o Estácio, embaixo do Estácio www. Por isso que se diz que é um esquema hierárquico. Eu começo a resolver pelo BR. Então a autoridade responsável pelo BR vai me dizer aonde está a Estácio. E a Estácio vai me dizer o IP do www, ou quem resolve o Estácio. Não é propriamente a Estácio, mas quem resolve o Estácio. Tá? Existem um conjunto de servidores raízes. São 13 no mundo todo, estão espalhados aqui, estão mostrando aqui, ó. Alguns na Europa, a maior parte deles nos Estados Unidos, estão querendo até espalhar mais alguns. Tá? Estes servidores raízes apontam para isso aqui, ó. Vamos dizer quem resolve o BR. Aí você vai para o servidor responsável pelo BR. E ele vai te dizer quem resolve o Estácio. E assim sucessivamente. Então os servidores raízes, o DNS root, resolvem para os servidores de alto nível. Por exemplo, o .com também é assim. Eu tenho alguém que vai responder pelo .com. E é o servidor raiz que vai dizer quem responde pelo .com. Tá? Esse BR é o tal do autoritativo, tá? Agora imagine o seguinte. Imagine o seguinte. Antes de eu entrar nesse exemplo aqui, vocês sabem que existem os .com, .edu, qualquer coisa, e alguns que terminam com 2 letras. O padrão seria todos terminarem com 2 letras, tá?
Mas por que tem esses de alto nível, .com, por exemplo? Porque quando os americanos criaram a internet, eles já eram dono dela, porque eles que criaram, eles não colocaram a extensão .s. Eles usavam o .com como deles, raiz. Então você tem esses raízes genéricos e raízes de país para todo o resto do mundo, menos para o americano. É por isso que existe o tal do .com e o tal do .br separado. Tá? Não tem um .s. Tem o .br, .a para a Argentina, .fr para a França, .k para o Reino Unido e por aí vai. Vejamos como o DNS funciona. Você está aqui, nessa máquina aqui, ó. manga.ic onesa.br. Está nesse subdomínio. O subdomínio manga, dentro do IC, dentro do NESA, dentro do BR. Hierárquico, ó. E você quer acessar esse aqui, www.cscolumbia.edu. No caso aqui, é um site americano. Não tem o .s. Quando você vai fazer isso, você vai acessar o seu servidor local. O servidor local é o servidor que vai responder para você as suas solicitações DNS. É o nome deste servidor, é o IP desse servidor, que vai naquela configuração do DNS primário e secundário do IP. Vai o IP desse servidor aqui. Você manda a requisição para esse servidor. Esse servidor vai para o raiz para saber quem responde pelo edu. No caso, o raiz tem duas formas de fazer. Ele pode ir para o autoritativo desse cara aqui, ó, ele manda a requisição para cá. Esse responde, o raiz responde para o seu local e o seu local responde para você. Isso é uma forma de funcionar. Tá? Outra coisa, ele pode não saber. Então ele vai fazer o seguinte, ó, ele manda para um intermediário que vai mandar para quem responde por esse e volta. Isso é uma forma de fazer. Só que isso implicaria em muito trabalho para os servidores raízes. Então, normalmente, como funciona, é uma outra forma, que é essa aqui, ó, que é a chamada consulta recursiva. Essa aqui é consulta iterada. Isso aqui é consulta recursiva. Como funciona a consulta recursiva? O seu servidor, o servidor que te atende, pergunta para o raiz. O raiz fala, olha, eu não sei quem responde, eu não sei o IP do cara, mas eu sei quem responde pelo columbia.edu. É o tal, é o servidor intermediário aqui. Aí você manda uma requisição para ele e ele pode descer. Ou ele pode dizer, eu não sei, mas eu sei quem responde. Aí você vai perguntar para esse e volta. Este servidor, o teu local, é que vai ficar se responder por ficar perguntando para todo mundo no caminho, até que o cara lá de baixo diga, olha, o IP é tal. E aí vai voltar para você o IP e você vai poder acessar. Correio eletrônico. O correio eletrônico é talvez, junto com o HTTP, os dois aplicativos que a gente mais usa na internet. Baixar correio eletrônico e acessar páginas web. Eles têm três grandes componentes, o correio eletrônico. O agente de usuário, o servidor de correio e o SMTP, que é o Single Mail Transfer Protocol. Depois a gente vai discutir como é que eu faço para baixar. Aqui eu estou falando de envio de correio eletrônico, tá? O agente de usuário fica na máquina do usuário. Normalmente, para nós, é aquele cliente de correio eletrônico. Outlook Express, Thunderbird ou qualquer outro. Aqui eu tenho a máquina servidora de correio eletrônico. E eu tenho o SMTP, que é o protocolo que faz a transmissão das mensagens de correio eletrônico de um servidor para o outro, inclusive da máquina cliente para o servidor. Tá? Então o agente, ele é o leitor de correio, ele me permite compor, editar, ler mensagens de correio, como eu falei, Outlook, Netscape, Messenger, por aí vai. E as mensagens de saída e que estão chegando são armazenadas no servidor. Servidor de correio
No servidor de correio tem uma caixa de correio eletrônico que contém as mensagens de chegadas ainda não lidas pelo usuário. Está lá na minha caixa de correio eletrônico para eu poder baixar quando eu quiser. E eu tenho a fila de mensagens que tem as mensagens de saídas, ou seja, aquelas que eu ainda quero enviar. E o SMTP, conforme eu já falei, que é o protocolo que faz a transferência do servidor de correio, do cliente para o servidor de correio que envia, e de um servidor para outro servidor que recebe. Então o SMTP é o seguinte: do cliente vai para o correio, vai para o servidor, fica na fila, e o servidor envia para outro servidor via SMTP também. Então é dessa forma que funciona. O agente de usuário envia usando SMTP, um servidor envia para o outro usando SMTP, e na hora de baixar o agente do usuário vai usar outro protocolo, ou o POP3 ou o IMAP. Então, o agente de usuário quer enviar, manda para o correio a sua mensagem, fica aqui na caixa, na fila de saída, é enviado. Quando chega no servidor de destino, vai para a caixa de correio do elemento que vai baixar, do destino que vai baixar usando ou POP3 ou IMAP, que são outros protocolos, protocolo de recebimento. O protocolo STP entrega e armazena, e o protocolo de acesso recupera do servidor. O protocolo de acesso mais antigo para recuperar do servidor era o POP. Qual a ideia do POP? O POP, ele ia no correio, lia a caixa de correio, baixava tudo para a máquina local e apagava as mensagens do correio eletrônico. Esse é o funcionamento padrão do POP. Se vocês lembrarem, quando vocês configuram o seu cliente de e-mail, você tem que colocar qual é o servidor SMTP, que não é obrigatoriamente onde você recebe, e qual é o servidor de recebimento, e dizer se você vai acessar por POP ou IMAP. Tá? O servidor POP ou o servidor IMAP. No POP você baixa, o padrão é e apaga de lá. E, eventualmente você pode configurar para deixar uma cópia para poder baixar em outro local, mas o funcionamento padrão é baixar, acabou. Tá? Já o IMAP, ele foi criado depois, e a ideia é outra. A ideia é que você vá acessar de vários lugares sempre o mesmo conjunto. Então o IMAP, ele copia só os cabeçalhos e deixa as mensagens lá no servidor de correio. E quando você quiser, você pede para baixar e você lê o resto. Você pode configurar, inclusive, para baixar tudo para a máquina local e olhar. Mas, por padrão, ele deixa uma cópia lá no servidor. Qual é a vantagem do IMAP? O IMAP, ele sincroniza o local com o online. Então, se você cria uma pasta na máquina local, ele também cria a pasta no servidor. E aí, quando você transfere a mensagem para uma pasta no local, ele transfere no servidor. Se você acessar de uma terceira máquina, você vai enxergar a mesma configuração. Então, ele é um protocolo muito mais moderno, mas exige muito mais largura de banda para funcionar. Tá? Ele é mais complexo e permite que você manuseie as mensagens no servidor, conforme eu estava falando, e é praticamente o padrão mais comum hoje. Vejamos o funcionamento aqui, ó. Alice usa o agente de usuário para compor a mensagem e envia para o Bob. O agente de usuário, ó, tá aqui o agente de usuário envia a mensagem para o servidor usando a CMTP, ó, colocou no servidor. Entrou na fila, tá na fila para envio. O lado está na fila para envio. Aqui vai abrir uma conexão TCP e vai enviar a mensagem para o servidor de Bob, que vai colocar na caixa de entrada do Bob, aqui, ó. Colocou na caixa de correio do Bob, na caixa de entrada. E o Bob, usando o MAP ou IMAP ou POP3, vai baixar para a máquina local. Vai baixar para a sua máquina local. Então esse é o funcionamento do correio eletrônico. E nós temos o HTTP. O HTTP, que é o protocolo usado para transferência de páginas web, tá? Ele raciocina que a página web consiste de objetos
que é endereçada por uma URL, aquela que a gente coloca, www qualquer coisa, no normal. A URL tem dois nomes, o nome do hospedeiro e o nome de caminho. O agente padrão é o browser, pode ser o Internet Explorer, o Edge, o Netscape, agora o Netscape nem é mais tão usado, o Google Chrome, Firefox, esses todos são agentes de HTTP. Tá. E eu tenho, por exemplo, um servidor, que pode ser o Apache, que é de domínio público, ou Internet Information Server, o IIS, que é da Microsoft. Como é que funciona o HTTP? O HTTP funciona da seguinte forma: o cliente pede uma página, bota lá www qualquer coisa, o DNS entra em ação, descobre o IP, gera uma requisição HTML, uma requisição de GET, manda isso para o servidor, então está aqui, ó, manda para o servidor recebe aquela requisição e vai mandar de volta o quê? A página, os objetos da página, as figuras, o texto, ou eventualmente um vídeo que está embedded naquela página para você poder assistir. Esse é o funcionamento básico do browser, que é independente do SO, pode ser no PC, pode ser no Mac, mas ele vai funcionar igual para o servidor, porque eles usam o mesmo protocolo, tá? O HTTP roda em cima do TCP, então tem confirmação para saber se chegou, se não chegou, se está tudo certo. Se não está, a porta padrão do HTTP é a 80, tá? E o HTTP é sem estado. Ao contrário do FTP, o HTTP não controla o que baixou, o que não baixou. Então, se cair no meio a conexão, você vai ter que começar a baixar tudo do início, ele não continua da onde parou. Então, essa é o que caracteriza ser um protocolo sem estado, tá? O HTTP. No HTTP, nós temos também a figura do procurador, servidor procurador, que você deve conhecer com o nome de proxy. O que é o proxy? Isso é muito usado em empresas para ficar evitando fazer muita consulta na internet. Se todo mundo aceita uma página, acessa muito uma página, em vez de cada cliente vai lá, acessa, baixa a página e gera todo esse tráfego pela internet, eu ponho essa página que eu já baixei em um proxy muito mais próximo dos meus clientes, como está aqui, ó. E quando eles pedem uma página que já existe no proxy, em vez dele pegar lá no servidor, ele fornece a cópia que ele tem. Ah, mas se a página mudou? Existe uma série de controles para saber se a página mudou ou não, se aquela página ainda é válida, mas o conceito é esse. Quando eu vou pegar a primeira vez, eu pego no servidor, deixo uma cópia no proxy e devolvo. Quando eu vou pegar das outras vezes, eu pego direto no proxy. A ideia é que o proxy vai estar o quê? Próximo do cliente, e com isso, aqui ó, tem o cache da instituição, com isso eu vou minimizar o acesso à internet pública, transformando o acesso muito mais rápido e mais eficiente. Muito bem, senhores, esse foi o assunto de hoje. Agradeço a atenção e nos vemos na próxima aula.